Catecismo sobre Nossa Senhora, Adultos. Lição 12. Vida pública do Salvador e dores da Santíssima Virgem. 311. Como se passaram os 3 anos da vida pública do Salvador? Passaram-se em viagens, fadigas e perseguições. Nosso Senhor empregou os 3 últimos anos de sua vida pública em percorrer as cidades e aldeias da Galileia e da Judéia, pregando o Evangelho do Reino de Deus e espargindo, a cada passo, milagres e benefícios. Contudo, quanto mais benefícios espalhava, mais a raiva invejosa dos escribas e dos fariseus tomava incremento. Escarniçados pela perda do seu prestígio, esses hipócritas zeladores da lei não cessavam de amontoar o povo contra ele. Espiavam-no a fim de surpreendê-lo nas suas palavras. Muitas vezes, até procuraram prendê-lo para tirar-lhe a vida. 312. Acompanhava a Santíssima Virgem a seu Divino Filho nas suas viagens apostólicas. Vemos no Evangelho que Maria esteve presente em várias instruções de Jesus. Entretanto, não consta que o acompanhasse por toda parte, mas sabemos por São João que ela foi testemunha dos sofrimentos e da morte do Salvador. Sem deixar sua solidão de Nazaré, Maria tomou parte considerável no apostolado de Jesus, primeiro consentindo no afastamento desse filho tão amável e tão ternamente amado, e depois seguindo-o pelo pensamento nas suas viagens evangélicas e rezando pelo bom êxito de seus trabalhos. De vez em quando, tinha a alegria de tornar a vê-lo e a ocasião de reanimar, pela chama de suas divinas conversas, o zelo ardente que a consumia pela glória de Deus e pela salvação das almas. 313. Quais são, na história da vida pública do Salvador, as principais circunstâncias em que o Evangelho menciona Maria? Há, sobretudo, 2. 314. Narrai a primeira. A primeira é relatada nestes termos por São Mateus. Um dia, enquanto Jesus falava às turbas, disse-lhe alguém: "Aí então, da banda de força, tua mãe e teus irmãos que te procuram." Deu-lhe Jesus esta resposta: "Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos?" Estendendo a mão sobre os discípulos, Jesus continuou: "Eis minha mãe e meus irmãos, pois é meu irmão, minha irmã e minha mãe quem faz a vontade de meu Pai que está nos céus." 315. Que nos ensina Jesus por estas últimas palavras? Por estas últimas palavras, Jesus nos ensina a estreita aliança que podemos contrair com Ele, se cumprirmos fielmente a vontade de Deus, vontade que devemos preferir, custe o que custar, a tudo que podemos ter de mais querido na terra. Longe de diminuir, assim, a eminente dignidade de sua mãe, parece enobrecê-la ainda, porque estas palavras nos mostram que Maria foi duplamente mãe do Salvador, dando-o à luz e fazendo a vontade de Deus, seu Pai, mais perfeitamente do que qualquer outra criatura. 316. Narrai a segunda circunstância. A narração dessa segunda circunstância se lê no Evangelho de São Lucas, no qual vemos que uma mulher, tomada de admiração pela doutrina do Salvador, levantou a voz dentre o povo e disse: Bem-aventurado o ventre que te trouxe,
e o peito que te amamentou. Bem-aventurados antes, disse Jesus, os que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. 317. Que notais a respeito da resposta de Jesus? Há de notar-se que Jesus não contradiz as palavras dessa piedosa mulher. Acrescenta apenas o que ela não tinha dito e ensina-nos que a felicidade de sua incomparável mãe não consiste só em lhe ter dado um corpo, mas ainda em tê-lo concebido no seu espírito pela fé, obediência e amor. Santo Agostinho exprimiu o mesmo pensamento dizendo: Maria foi 2 vezes feliz por ser a mãe do Filho de Deus e ser fiel à sua promessa. 318. Que se há de notar sobre o procedimento de Maria durante a vida pública do Salvador? Há de notar-se que nunca a Santíssima Virgem aparece quando podia receber louvores públicos, dando-se a conhecer por mãe de Jesus, como no dia da multiplicação dos pães ou no domingo de Ramos. Mas está presente nas principais cenas da paixão do Salvador, acompanhando-o na Via Dolorosa com o apóstolo São João e mais algumas santas mulheres. Sobre o Calvário, o Evangelho nos mostra ao pé da cruz, durante cerca de 3 horas, contemplando Jesus crucificado e saturado de injúrias, assistindo a seus últimos momentos, ouvindo sua última despedida, seu supremo adeus, e recolhendo seu último suspiro. 319. Por que Jesus Cristo quis que Maria presenciasse sua morte? Por 2 razões principais. Primeiro, para que ela cooperasse, pelo sacrifício da vida de seu filho, na salvação dos homens. Segundo, porque, do alto da cruz, queria no-la dar solenemente por mãe. 320. De que modo Maria cooperou em nossa salvação? Maria cooperou em nossa salvação, primeiro e sobretudo como Mãe de Deus, dando-nos Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus imolado, pela salvação do mundo. Em seguida, oferecendo por nós suas tão fervorosas orações e seus sofrimentos tão generosamente aceitos, e todos os atos de sua santa vida, cumpridos em união com o Salvador, que se dignou fazer dela sua cooperadora na obra da nossa redenção, associando-a não só à preparação, mas ainda à execução desta grande obra e à aplicação dos merecimentos dos quais ela é a fonte. 321. Que entendeis dizendo que Maria cooperou na preparação da nossa redenção? Entendendo que Maria foi, como seu divino Filho, prometida aos patriarcas, louvada pelos profetas, esperada pelos antigos justos, a preocupação incessante dos séculos, diz São Bernardo. 322. Por que dizeis que Maria cooperou na execução da nossa redenção? Por ela ter compartilhado grandemente as humilhações, aos trabalhos, sofrimentos de Jesus Cristo e a todos os mistérios de sua santa vida. Assim é que compartilhou sua pobreza e seu abandono em Belém, seus perigos no Egito, a humildade de sua vida oculta em Nazaré, as perseguições de sua vida pública, as dores de sua paixão, sua agonia e sua morte sobre a cruz. Mas foi sobretudo no Calvário que a vontade de Maria se uniu estreitamente à do Salvador. Aí, enquanto este divino Cordeiro imolava-se de boa vontade por nossa salvação, Maria, firme ao pé da cruz,
sacrificava-o para o mesmo fim. Enquanto Jesus paga sobre o seu corpo a pena de nossos delitos, Maria paga-o no seu coração, e juntando dor a dor, diz Santo Agostinho, ambos oferecem um mesmo sacrifício. Jesus regando-o com o sangue de suas veias, e Maria com o de seu coração, e com as lágrimas de seus olhos. 323. Que entendeis dizendo que Maria cooperou na aplicação dos frutos da nossa redenção? Entendo que o inesgotável tesouro de merecimentos que o Salvador adquiriu por seus trabalhos e sua morte fica depositado nas mãos de Maria, que o aplica cada dia por meio de sua poderosa mediação junto de Deus. 324. Era conveniente que Maria contribuísse para a redenção do mundo? Sim, responde Santo Irineu. Era preciso que o gênero humano, condenado à morte pelo pecado de uma mulher, fosse também resgatado por outra. Tertuliano acrescenta: era necessário que o que fora perdido pela mulher fosse salvo também pela mulher. Santo Agostinho diz, por sua vez: por uma mulher a morte, por uma mulher a vida. Por Eva a ruína, por Maria a salvação. 325. Jesus Cristo nos ha realmente dado Maria por mãe? Sim, pois se não fosse verdade, não se poderia explicar nem o amor de Maria aos homens, nem o amor tão universal e tão espontâneo dos homens a Maria. Aliás, todos os teólogos ensinam que Jesus Cristo quis nos dar Maria por mãe, e com efeito nola deu. Jesus Cristo, diz um autor contemporâneo, não se deu por satisfeito comunicando-nos sua sabedoria, instruindo-nos em tudo que nos trouxera de seu Pai. Não lhe bastou dar-nos todas as suas graças para gozarmos de uma vida nova. Não lhe bastou dar-se inteiramente a nós, dar seu sangue e sua vida para nos resgatar e nos salvar. Para que nossa redenção fosse em tudo abundante, para tornar íntima e perfeita a nossa união com Deus, para que o troco de tudo, o que tinha contra tudo, o que nos pertencia, fosse completo e inteiro, transmitiu-nos ainda seus direitos de filho, que pareciam incomunicáveis, tornando-nos filhos de um mesmo Pai, que é Deus, e de uma mesma Mãe, que é Maria. 326. Por quais palavras Jesus Cristo fez-nos filhos de Maria? Jesus Cristo disse a Maria, falando de São João: mulher, eis aí o teu filho. E a São João, falando de Maria: eis aí a tua mãe. Abramos o Evangelho de São João e veremos o testemunho autêntico deste último dom do coração de Jesus em favor dos homens. Junto à cruz de Jesus estavam, entretanto, sua mãe e a irmã dela, Maria, mulher de Cleofas, e Maria Madalena. Vendo, pois, Jesus a mãe e o discípulo por ele amado, que também ali estava, disse à sua mãe: mulher, eis aí o teu filho. E depois disse ao discípulo: eis aí a tua mãe. E desde aquela hora a levou o discípulo para a sua casa. E também, desde aquela hora de bênção e de misericordiosa compaixão, o grito dos séculos não se tem enfraquecido para, atravessando as gerações, ainda hoje repetir o teu nome, ó Maria, que soa suave como uma promessa de amor e forte como um hino de triunfo. Diz São Bernardo.
Cessai, portanto, de nos perguntar a nós, católicos, a origem do nosso amor, devoção, culto filial para com a Mãe de Deus. Esta origem está escrita no Evangelho. Essa devoção não nasceu em Roma, mas em Jerusalém. Este culto brotou do Calvário, tomou no sangue do Salvador bastante vigor e vida para atravessar os séculos. Praticado pelos apóstolos, seguido por seus discípulos Inácio, Irineu, Dionísio, o Areopagita e etc., tornou-se o distintivo dos povos fiéis a Cristo, um sentimento cosmopolita, como o cristianismo, vivendo em todo lar cristão, afastando-se de toda casa infiel, de toda seita herética, seguindo em todo lugar o catolicismo, aumentando ou diminuindo com ele. Ser discípulo de Cristo e ser filho de Maria são duas coisas para sempre inseparáveis. 327. Que efeito produziram estas palavras de Jesus? Eis aí teu filho, eis aí tua mãe. Estas palavras, poderosas como as que tiraram do nada o céu e a terra, fizeram do apóstolo São João e de nós todos, os filhos adotivos de Maria. Deram à mãe para conosco o coração e a afeição da mais terna das mães. Estas palavras, eis aí tua mãe, têm a mesma virtude criadora daquelas outras. Isto é o meu corpo, e pela vontade de Jesus agonizante, Maria tornou-se a mãe dos homens, tão verdadeiramente como o pão se torna o corpo do Salvador. O pão sujeita-se com uma obediência passiva ao mistério da transubstanciação. Com uma obediência consentida, cheia de dor e cheia de amor, Maria consente em tornar-se mãe dos homens e aceita imediatamente todos os sentimentos, todos os direitos e todos os deveres de mãe. Do mesmo modo, em nome de todos, São João contrai as obrigações filiais e recebe as inestimáveis vantagens delas. 328. Que representava São João ao pé da cruz? São João, respondem unânimes os intérpretes, representava todos os demais homens. Na pessoa deste apóstolo, Maria nos adotou todos por seus filhos. Os demais discípulos, estando espalhados, a providência conserva perto do Deus moribundo só a São João, o bem-amado de seu coração. É o único e verdadeiro fiel, porque é verdadeiramente fiel a Jesus, a quem segue até a cruz, e assim este único fiel representa a todos os fiéis. Jesus, falando à sua mãe que João é seu filho, dá-lhe na pessoa dele todos os seus discípulos e todos os seus fiéis, todos os herdeiros da nova aliança e todos os filhos da cruz. Daí vem que Jesus a chama mulher, quer dizer mulher por excelência, mulher escolhida singularmente para ser a mãe do povo eleito. 329. Por que motivo São João mereceu ser o discípulo bem-amado de Jesus e o filho adotivo de Maria? Duas coisas, sobretudo, fizeram São João merecer este grande favor: sua pureza e sua fidelidade. Como São João era o único virgem dentre os demais discípulos, não é de estranhar ser ele preferido aos outros pelo Divino Mestre. Quem ama a pureza, diz o Espírito Santo, terá o Rei dos céus por amigo. A pureza do corpo e do coração, São João juntava uma rara fidelidade nas provas. Durante a paixão, enquanto os apóstolos fogem e se dispersam, segue generosamente Jesus até o Calvário.
Jesus morrendo tem um tesouro. A quem entregá-lo, senão ao mais fiel? Empreguemos esses meios e seremos nós também os preferidos de Jesus. 330. Maria não se tornou nossa medianeira quando veio a ser nossa mãe? Sim, Maria tornou-se ao mesmo tempo a mãe e a medianeira do gênero humano, encarregada de fortalecer, por sua poderosa intercessão, as orações de seus filhos, alcançar-lhes as graças mais abundantes pela sua própria oração e transmitir-lhes tudo o que o seu divino Filho lhes mereceu pela efusão do seu sangue. Porque, tornando-se mãe dos homens, não deixou de ser a mãe de Cristo, e esta última maternidade é a fonte do seu poder, como a primeira é a razão da sua bondade. Com efeito, é como mãe do Redentor que Maria foi associada à obra da nossa salvação e se tornou nossa medianeira junto a seu divino Filho. Quanto a Jesus Cristo, é o único medianeiro entre Deus e os homens, porque só ele cumpriu as condições necessárias para esta função. Deus e homem ao mesmo tempo, cabem-lhe pelas duas naturezas reunidas em sua pessoa, as duas partes que cumpre reconciliar. Como homem, pôde humilhar-se e sofrer, e como Deus, dar um valor infinito às suas humilhações e a seus sofrimentos. 331. Foram muito grandes as dores da Santíssima Virgem durante a paixão de seu divino Filho? As dores da Santíssima Virgem foram proporcionadas ao amor que tinha Jesus Cristo. Pode-se dizer que foram as mais intensas que jamais tenha sofrido uma simples criatura. Seria preciso, com efeito, ter o coração de Maria para compreender tudo quanto teve de sofrer, vendo seu filho bem-amado, rasgado pelos açoites da flagelação, ridicularizado pelos soldados do pretório, depois exibido ao povo, que pede a sua morte com gritos de raiva, preferindo a soltura de um assassino. Enfim conduzido ao Calvário e pregado à cruz como um escravo. Que se pode dizer ainda das angústias dessa mãe, assistindo à agonia de Jesus, sem poder ministrar-lhe o mais leve alívio, ouvindo as zombarias sacrílegas com que seus inimigos se atreveram a ultrajá-lo? As dores de Maria foram, por assim dizer, renovadas quando viu transpassar o coração de seu divino Filho, quando o recebeu em seus braços e as suas lágrimas caíram sobre aquele corpo inerte e ferido, e finalmente quando viu ser depositado no sepulcro. Não é de estranhar que a Igreja dê a Maria o título de Rainha dos Mártires, e que, no ofício consagrado a comemorar a lembrança de suas dores, ponha sobre seus lábios estas palavras do profeta Jeremias: Ó vós todos que passais pelo caminho, parai e vede se há uma dor semelhante à minha. Se interrogarmos os santos, nos dirão por sua vez com Santo Ildefonso que Maria sofreu mais do que todos os mártires juntos, e com São Bernardino de Sena, que a dor de Maria sobre o Calvário foi tão grande que, dividida entre todas as criaturas capazes de sofrer, todas morreriam imediatamente. 332. Quanto tempo durou o martírio de Maria? Durou quase tanto quanto a sua vida. Começou no dia da Anunciação, pelo conhecimento que Maria teve logo das dores reservadas ao homem-Deus. Esse martírio aumentou pela predição do santo ancião Simeão, e depois de ter chegado ao mais alto grau, no Calvário, prolongou-se mesmo além das alegrias da ressurreição e da ascensão,
pela visita que esta mãe desolada costumava fazer aos lugares onde se realizara a obra da nossa redenção. 333. Qual era, no meio de tantos sofrimentos, o único consolo de Maria? Pode-se dizer com Santo Afonso de Ligório que o único consolo de Maria, no meio de tantos sofrimentos, era de ver o mundo resgatado e aos homens reconciliados com Deus pela morte de seu filho. Tanto amor da parte de Maria deve produzir em nós profunda gratidão e nos fazer tomar filialmente parte em suas dores. Porque foi por causa de nossos pecados que ela sofreu tanto. 334. Como a Santíssima Virgem suportou suas dores? A Santíssima Virgem suportou suas dores com a constância mais perfeita e inteira submissão às ordens de Deus. 335. Que nos ensina este exemplo da Santíssima Virgem? Ensina-nos a suportarmos com paciência e coragem as penas e aflições desta vida, e submetermos-nos em tudo à vontade da divina providência. A exemplo de Maria, sigamos generosamente a Jesus Cristo, carregando a nossa cruz e lembrando-nos que o caminho do Calvário é o único que conduz ao céu. Além disso, é em vão que pretendemos fugir da cruz. Havemos de encontrá-la por toda a parte. O sofrimento é de todos os lugares, de todas as idades e condições. Há cruzes escuras, outras brilhantes, e estas são muitas vezes mais dolorosas. Umas são mais pesadas, outras mais leves. Deus nos proporciona as graças e ao grau de merecimento que nos quer dar. Persuadamo-nos bem que a cruz mais santificante para nós é a que nos tocar, com a condição de aceitá-la com submissão e carregá-la com paciência, sabendo que para ser santo não basta ter cruzes. O essencial é fazer o bom uso delas. Tomai então vossa cruz, acompanhai a Jesus e chegareis à vida eterna. 336. Em que dia a Igreja venera as dores da Santíssima Virgem? A Igreja celebra a festa das dores de Maria Santíssima na sexta-feira da Semana da Paixão e no dia 15 de setembro. Essas duas festas são conhecidas sob o nome de Dores da Santíssima Virgem ou de Nossa Senhora das Dores. A primeira é a Antiquíssima. Celebra-se em todo o orbe católico, desde o pontificado de Bento XIII. A segunda celebrava-se já em diversas igrejas e ordens religiosas, quando o Papa Pio VII, por decreto de 18 de setembro de 1814, autorizou este culto para todo o universo católico. 337. Quais são as principais dores de Maria? São 7 a saber. Primeiro, a profecia do velho Simeão. Segundo, a fuga para o Egito. Terceiro, o desaparecimento de Jesus em Jerusalém na idade de 12 anos. Quarto, o encontro de Jesus no caminho do Calvário. Quinto, a agonia e a morte de Jesus na cruz. Sexto, o descimento da cruz. Sétimo, a sepultura do corpo de Cristo. Por este motivo, os pintores costumam representar Maria com o coração transpassado por 7 espadas. Contudo, é permitido crer também que nas 7 espadas a arte cristã quis simbolizar o abismo da dor
em que foi mergulhada a alma tão amante de Maria, o número 7 sendo tomado na Escritura como expressão da universalidade. 338. Que devemos fazer para tirar o bom proveito desta instrução? Devemos, primeiro, dar graças a Jesus Cristo por ter nos dado Maria por mãe. Segundo, a exemplo de São João, tributar a Maria todos os deveres de um bom filho, amá-la, recorrer a ela com grande confiança e simplicidade. Exemplos. Exemplo A. Heróica resignação de uma mãe cristã. Durante uma cruel perseguição, uma virtuosa mãe, já idosa, debulhada em lágrimas, foi ter com Monsenhor Pelerin, vigário apostólico da Cochinchina. Tão grande era sua dor que não podia falar. Apenas entre dois soluços dizia: "Ó meu filho, meu pobre filho." Perguntou-lhe o bom bispo a causa de tantas lágrimas. "Senhor," disse ela, "meu filho era meu único consolo. Soldados bárbaros e pagãos acabaram de prendê-lo, por ser ele cristão. Os soluços abafaram-lhe a voz e não conseguiu prosseguir em seu relato." Mãe feliz, retorquiu o prelado comovido: "Olha para este painel do Calvário. Vê esta mulher firme ao pé da cruz. É mãe. Seu filho, que vai morrer, é inocente e bom. Não desanimeis. É o teu modelo, imita-o. Sim, sim, mulher feliz, és escolhida para seguir Maria no seu mais belo triunfo. Imitando-a, entrega generosamente a Deus o querido filho que te deu. Maravilhosa mudança ao nome de Maria, a imagem da Rainha dos Mártires, fizera sobre essa mulher uma viva impressão, até exaltá-la ao apogeu do heroísmo. A esperança, virtude celeste, acaba de descobrir-lhe as glórias do céu. Calma e resignada, cessa de verter lágrimas. Encaminha os passos em busca do filho e, achando-o, diz-lhe alta e pausadamente: "Querido filho, lembra-te que Jesus morreu sobre a cruz. Para resgatar-nos, padeceu suplícios atrozes e mais ignominiosos do que os teus. Sê cristão até o fim. Morre confessando a fé. Uma coroa de glória te espera. É o nosso santo bispo que acaba de me dizer: caro filho, coragem, vá para o céu direitinho." Acompanhou-o até o lugar do suplício e, vendo o ferro prestes a decepar-lhe a cabeça, exclamou: "Este rosto não será manchado pela lama." Recebeu na aba do vestido a cabeça de seu filho, relíquia ensanguentada, levou-a religiosamente para casa, enquanto a alma do mártir voava para o céu. Feliz filho por ter uma mãe tão corajosa, e feliz mãe por ter um filho mártir. Imitai, filhos de Maria, a sublime resignação desta virtuosa mãe. Quando a tristeza se apoderar de vós, quando estiverdes por demais desanimados, fitai as vistas na cruz de Jesus, e a esperança e a paz surgirão de novo em vossa alma. Exemplo B. Maria, consoladora dos aflitos. Uma pobre mãe perdera seu filho afogado num rio. Desesperada em gritos, chama a atenção da vizinhança. Procuraram o menino e não o acharam, por ter sido levado pela correnteza. O pároco visitava frequentemente, na sua choupana, essa mãe aflita.
Mas vendo-a um domingo na igreja, ficou impressionado com a palidez de seu rosto e a expressão dolorosa de suas feições. Depois da missa, chamou-a à sacristia. Passado o limiar da porta, a boa mulher reparou num painel que a comoveu muito e lágrimas abundantes lhe caíram pelas faces. Como acha este quadro? Disse-lhe o padre. É divino, respondeu ela. Não posso deixar de chorar ao contemplá-lo. Era a imagem de Nossa Senhora das Dores, chorando a morte de Jesus. Para a senhora, é um exemplo bem consolador. Esta imagem dá a ideia de uma dor profunda e ao mesmo tempo de uma calma resignação. Estes olhos cheios de lágrimas dirigidos ao céu, estas mãos postas, exprimem a piedade e a fé em Deus. A auréola que cerca a cabeça da Virgem indica a felicidade de que ela goza no céu, como penhor de sua paciência e submissão filial. A senhora, continuou o padre, perdeu muito na pessoa de seu querido filho. Uma espada de 2 gumes atravessou-lhe o coração. Mas, como Maria, erga os olhos para o céu, resigne-se à vontade de Deus e nele deposite a sua confiança. Maria permaneceu firme ao pé da cruz. A fé encheu-lhe o coração angustiado. Acredite que os males desta vida são pouca coisa em vista da glória e da felicidade que são o prêmio deles. É com estas provas que a virtude se aperfeiçoa. É com os sofrimentos passageiros que conseguimos as alegrias eternas. O próprio Cristo não chegou à sua glória senão pelos sofrimentos. E não existe outra estrada para chegarmos ao céu. Quero seguir o exemplo desta mãe aflitíssima, disse a mulher. Creio, espero e digo do fundo da alma. Senhor, seja feita a vossa vontade e não a minha. Este conselho do pároco foi como um bálsamo benfazejo para as dores dessa mãe. Exemplo C. A 8ª espada. Quem ama a mãe não ofende o filho. Para honrar dignamente a Maria Santíssima, cumpre não violar a lei de seu divino filho. O padre Roviglione, jesuíta, narra que um moço piedoso ia visitar diariamente uma imagem de Nossa Senhora, representada com as 7 espadas cravadas no coração. Reparou uma vez, com grande surpresa, que havia 8 em lugar de 7. Admirado deste prodígio, uma voz interior disse-lhe que fora um pecado seu, cometido por imprudência, na véspera, a causa da 8ª espada. Comovido arrependido, foi sem demora prostrar-se aos pés de um confessor. Voltando para cumprir a penitência e agradecer a tão boa mãe por lhe ter obtido perdão, viu só 7 espadas, como de costume. Tomou a resolução enérgica de evitar o pecado, custasse o que custasse, e pediu a Maria que lhe obtivesse a graça de antes morrer do que tornar a ferir-lhe o coração materno. Exemplo D. Narração de um missionário. Eis um fato narrado por Monsenhor Bruguière, vigário apostólico de Zhengding, China, a 23 de junho de 1894. Fato aterrador na sua simplicidade, mas prova da bondade de Maria. Ia eu crismar numa aldeia do meu vicariato, diz o prelado. À minha chegada, os poucos cristãos prestavam-me todas as honras possíveis. É o grande chefe dos cristãos, é o excelso mandarim que passa, murmuravam os habitantes. Ao meio-dia, no momento de tomar uma parca refeição, chegou correndo uma mulher pagã.
Apresentou-se de repente e, inclinando-se ao chão, cumprimenta-me com os títulos pomposos de um grande homem, grande mandarim. Conhecendo perfeitamente o pouco valor dessas demonstrações exageradas da civilidade chinesa, fiquei desconfiado. Que queres? Perguntei-lhe com um semblante severo. Grande chefe, peço-vos o favor de ser admitida na catequese dos cristãos. Quem te falou da catequese dos cristãos? Grande chefe, gastaria muito tempo para contar-vos. Não faz mal, tenho muito tempo para escutar-te. A mulher, de compleição doentia, tinha por marido um sujeito brutal que estava resolvido a deixá-la morrer, apesar de tudo quanto pudesse acontecer. Abandonou-a, vindo apenas de tempos em tempos para ver os progressos da doença. A mulher ficou na cama, e acabados os mantimentos e remédios, à sua fraqueza ajuntou-se o tormento da fome, e aos sofrimentos um isolamento duro e cruel. Desesperançada e nas portas da morte, amaldiçoou a sua sorte, seu marido e até seus próprios pais. Uma cristã da aldeia levou-lhe, um dia, uns docinhos e algumas palavras de consolo. Amiga, se ao menos você fosse cristã. Veja, a dor não nos pode desanimar, pois sabemos que Deus vê nossos padecimentos e nos recompensará. Também podemos recorrer à Santíssima Virgem. Custa tão pouco dizer: Santíssima Virgem, que tanto padecestes, tende piedade de mim. A doente repetiu essas palavras. A caridosa vizinha, antes de voltar para casa, como penhor de amizade, dependurou-lhe ao pescoço o bentinho que trazia. Olha, guarda isto. É o vestido de Nossa Senhora. Há de atrair sobre ti graças e proteção. Ficando sozinha, a doente repetia a miúde: Santíssima Virgem, socorrei-me. De repente, uma senhora, vestida de branco, apareceu-lhe na pobre choupana, servindo-lhe de enfermeira. Voltou seguidamente vários dias para prestar-lhe serviços e sem dar-se a conhecer. Seus cuidados, sua bondade, seu brando sorriso reanimaram pouco a pouco a alma e o corpo da infeliz mulher. Restabelecida, a senhora despediu-se dizendo: Vou deixar-te, porque um negócio urgentíssimo me chama à cidade. Toma este remédio e, quando sarares de todo, vem ter comigo. Encontrar-me-ás na igreja matriz. A doente tomou o remédio e sarou logo. Era no dia 5 de janeiro, dia da minha chegada à aldeia. Esta mulher pagã falava-me como um todo tão sincero, que não duvidei de suas palavras e aceitei-a na catequese da cidade. Não tinha sossego. Tão aflita estava por tornar a ver a sua bela benfeitora. No sábado de Aleluia, os catecúmenos foram introduzidos na igreja. Acabava eu de rezar o Glória in Excelsis, os sinos repicavam com alegria, as imagens já estavam descobertas. Eila, Eila, gritou uma mulher, adiantando-se de braços erguidos. Eis a senhora que me curou. A senhora não pode entrar no santuário. Pare aí, disseram-lhe os vizinhos. De mãos postas e olhos fitos na imagem, ajoelhou-se soluçando de alegria. Hoje é uma das mais fervorosas devotas de Nossa Senhora.